Pessoal, mais uma semana de pressão no preço pecuário. Nós estamos observando aí escalas de abate nas máximas do ano, praticamente. E isso significa que estoques de carne estão fartos. Então, o varejo ele acaba se desabastecendo um pouquinho, às vezes num fim de semana um pouco mais aquecido, mas rapidamente as escalas de abate dão conta de repor esses mesmos estoques. E é exatamente por isso que a gente está visualizando os preços do boi nessa queda aí que já se estende por algumas semanas. E a pergunta do pessoal é o que esperar para daqui para frente, né? Nós estamos ainda em fase de baixa de ciclo, então existe uma oferta tanto de machos terminados quanto de fêmeas que estão sendo liquidadas numa tentativa de fazer caixa, né? Manter os investimentos ou pelo menos manter as contas mais ou menos no azul, equilibradas, e isso é negativo para os preços, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente visualiza que o pior momento de preços, ele acabou ficando para trás, né? Aquela enxurrada, aquela oferta muito forte, ninguém sabia nem de onde estava vindo, essa oferta ela já foi. O que a gente tem agora é um ano mais lateralizado. Lígia, mas você não acabou de falar que o preço está caindo? Sim, né? A gente está falando ainda de dentro de um ciclo, de uma fase de baixa de ciclo, estamos falando de uma sazonalidade que ainda mostra a sua força. Então, o que a gente observa no momento é sazonalidade, safra se desenvolvendo, a chegada do período seco em algumas praças de importância, que eleva as escalas de abate, e isso vai durar até aquela transição para a seca definitiva, quando a gente começa a enxugar a oferta de gado de pasto. Então, nós devemos visualizar preços médios mais altos no segundo semestre, possivelmente batendo aí novamente 250, né, acima de preços que a gente viu no primeiro semestre, mas ainda temos um período difícil para passar nas próximas semanas nessa transição entre safra e entre safra, ou seja, chuvas e estiagem, como acontece todo ano. Então isso não é novidade, né? Isso não é uma grande novidade, é mais do mesmo. Mesmo fases de baixa de ciclo mostram sazonalidade. O que acontece é que os fundos e picos de preço dentro de um mesmo ano, eles ficam mais exacerbados em anos de alta para o segundo semestre e mais exacerbados para baixo em anos de fase de baixa, tá bom? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem agora. Se a gente falar de prazo bem curtinho, o atacado está um pouquinho mais enxuto nos últimos dias, mas como falei, essas escalas alongadas, elas devem trazer um abastecimento desse varejo e desse atacado, principalmente, rapidamente, né? Então, não é sinal de que o mercado vai virar por enquanto. A gente precisa consolidar essa queda, consolidar principalmente a questão sazonal de pluviosidade, né? Sair da época das chuvas definitivamente para a seca, para depois, então, engatar um clima de entre-safra, tá bom? Por enquanto é isso aí, logo a gente volta, até já.